Você já se perguntou por que alguns homens parecem atrair atenção, respeito e desejo apenas por estarem presentes, enquanto outros, que se esforçam desesperadamente, acabam sendo ignorados ou vistos como transparentes? Existe uma verdade oculta na filosofia estoica que os homens de alto valor utilizam há milênios, mesmo sem saber. O desejo não é algo que você caça, é algo que você atrai através da sua própria gravidade. Quando você para de tentar impressionar e começa a construir uma base interna inabalável, o mundo ao seu redor muda a forma como te percebe. Hoje, vamos desconstruir o mito de que para ser desejado é preciso esforço exaustivo. Você vai entender por que a sua maior arma é a sua capacidade de se manter centrado, enquanto todos os outros estão perdidos no caos da validação externa. Então fique até o final, porque hoje você vai aprender as chaves psicológicas e filosóficas que transformam um homem comum em uma presença magnética e soberana. Você vai descobrir como a disciplina da mente reflete no desejo subconsciente daqueles que cruzam o seu caminho, e como o estoicismo aplicado pode elevar o seu valor de mercado social sem que você precise dizer uma única palavra de autopromoção. Mas antes, ficam os recados do canal. Agora sim, vamos começar. Imagine a figura de um homem que entra em um ambiente e não busca o reconhecimento de ninguém. Ele não ajusta sua voz para ser ouvido, não gesticula freneticamente para ser notado e não demonstra ansiedade por aceitação. Esse homem possui o que os antigos chamavam de autarquia, a autossuficiência da alma. Para o estoicismo, o desejo alheio é um indiferente preferível, mas nunca uma necessidade. O paradoxo é que no momento em que você deixa de precisar do desejo das outras pessoas para se sentir completo, você se torna o objeto de maior desejo delas. Isso ocorre porque a carência é um sinal de fraqueza, enquanto a autonomia é o sinal supremo de poder e saúde emocional. O perfil masculino que desperta desejo sem esforço é aquele que tem a coragem de ser o seu próprio centro de gravidade, forçando o mundo a orbitar ao seu redor, e não o contrário. Muitos homens cometem o erro clássico de acreditar que o desejo é fruto de uma performance. Eles decoram frases, vestem roupas que não combinam com sua essência e tentam projetar uma imagem de sucesso que desmorona ao primeiro sinal de pressão. Esse esforço é cansativo e, acima de tudo, transparente. A biologia humana é programada para detectar o desespero. Quando você se esforça demais para ser gostado, você está gritando para o subconsciente das outras pessoas que você não se considera bom o suficiente sem o aplauso delas. A solução estoica para esse ciclo de humilhação invisível é o foco radical na virtude e na excelência pessoal. Quando você dedica sua energia para se tornar a melhor versão de si mesmo, não para os outros, mas para honrar a sua própria natureza, você emite uma aura de competência que é irresistivelmente atraente. Pense no perfil de um líder que mantém a calma durante uma tempestade. Ele não implora pela lealdade de seus liderados. Ele a conquista através da sua integridade e do seu exemplo. No campo da atração e do respeito pessoal, o mecanismo é idêntico. O homem desejado é aquele que tem uma missão clara e uma rotina rigorosa que não se curva a prazeres momentâneos ou a validações baratas. A disciplina que pedirei para você comentar aqui não é sobre punição, mas sobre a liberdade de não ser escravo dos próprios impulsos. Comente agora a palavra disciplina. Se você está pronto para parar de ser um satélite na vida das pessoas e passar a ser o sol que aquece através do próprio propósito. Ao longo desta jornada, vamos explorar como o silêncio, a postura e a direção clara de vida criam um vácuo que as pessoas sentem uma necessidade instintiva de preencher. O desejo sem esforço não é mágica. É o resultado de uma vida vivida sob os princípios da honra e do autodomínio.
Você aprenderá que o homem que desperta paixão e respeito é aquele que sabe dizer não para o que é medíocre, inclusive para a atenção fácil, que não exige virtude. Prepare-se para mudar sua percepção sobre si mesmo. A partir de agora, você não será mais o caçador que volta para casa de mãos vazias, mas a montanha que permanece firme enquanto as nuvens do desejo passam, sabendo que sua força é o que realmente define sua beleza e seu poder no mundo real. A aura da indiferença é talvez a ferramenta mais mal compreendida e, ao mesmo tempo, a mais poderosa do arsenal masculino. No estoicismo, a indiferença não significa falta de cuidado ou apatia em relação ao mundo, mas sim uma imunidade profunda aos resultados que não dependem da nossa vontade. Quando transpomos esse conceito para a dinâmica da atração e do respeito, descobrimos que nada desperta mais curiosidade e desejo do que um homem que parece inabalável diante da presença ou da ausência de outra pessoa. O erro comum de muitos homens é acreditar que, para serem desejados, precisam demonstrar um entusiasmo transbordante e uma entrega emocional imediata. Eles acreditam que o calor da perseguição é o que conquista, quando, na verdade, é o frescor do desapego que fascina. Quando você se mostra excessivamente interessado antes de validar o caráter da pessoa à sua frente, você está comunicando que a sua atenção é um item barato, distribuído sem critérios. A solução prática para gerar um magnetismo imediato é cultivar a ataraxia social, a capacidade de interagir com o mundo sem que a sua paz de espírito seja afetada pela resposta que você recebe. Imagine um cenário onde todos estão tentando impressionar, falando alto, exibindo posses ou buscando validação constante. No meio desse ruído surge o homem estoico. Ele é educado, está presente e é atento, mas existe uma distância sutil em seu olhar que diz que ele não precisa que nada de extraordinário aconteça para que ele se sinta completo. Essa indiferença seletiva cria um vácuo de poder. As pessoas são naturalmente atraídas por aquilo que não conseguem dominar completamente. Se você é um livro aberto e um fornecedor constante de validação, você se torna previsível. E a previsibilidade é o túmulo do desejo. O homem que desperta interesse sem esforço é aquele que mantém sua energia concentrada em si mesmo, permitindo que os outros entrem em sua órbita apenas se demonstrarem valor. Esse comportamento não é um jogo de manipulação, mas uma consequência direta de quem entende que o seu tempo e o seu afeto são recursos limitados que devem ser protegidos com rigor. Um erro recorrente que destrói o magnetismo masculino é a ansiedade da resposta. O homem que envia uma mensagem e fica checando o celular a cada 5 minutos, ou que reage com amargura quando não recebe o nível de atenção esperado, está gritando para o universo que ele é emocionalmente dependente. O estoicismo nos ensina que a opinião alheia é um indiferente. Ao internalizar essa verdade, você para de agir como se cada interação fosse uma questão de vida ou morte. A solução é focar na sua própria jornada de excelência. Quando você está genuinamente ocupado construindo seu império, treinando seu corpo e cultivando sua mente, a sua indiferença em relação às distrações sociais torna-se autêntica. Você não precisa fingir que não se importa, porque você realmente tem coisas mais importantes com que se preocupar. Essa autenticidade é o que as pessoas sentem como um magnetismo animal. É a força de um homem que sabe para onde está indo e que não vai parar para pedir permissão ou companhia se ela não vier de forma natural. Pense no comportamento de um rei ou de uma figura de autoridade histórica. Eles não buscam a aprovação da massa. Eles agem de acordo com seu código de honra e deixam que o mundo se ajuste. No cotidiano, isso se traduz em não ser reativo. Se alguém tenta te provocar ou te ignorar para testar sua segurança, a sua melhor resposta é o sorriso calmo de quem não foi atingido.
A indiferença estoica é o escudo que protege sua dignidade. O desejo sem esforço nasce do mistério de um homem que é completo em si mesmo. Quando as pessoas percebem que você não pode ser comprado com atenção barata, elas passam a valorizar cada segundo que passam ao seu lado. Você já parou para refletir sobre o quanto da sua energia vital você desperdiça tentando ser o cara legal para pessoas que nem sequer respeitam a sua presença? A partir de hoje, essa energia volta para você. O respeito imediato vem da percepção de que você é o prêmio e não o caçador desesperado na floresta das validações sociais. A prática da indiferença também te protege de relacionamentos tóxicos e dinâmicas de poder desequilibradas. Ao manter seu centro emocional, você identifica rapidamente quem busca apenas usar sua energia para inflar o próprio ego. O homem estoico não se deixa levar por promessas vazias ou por flertes superficiais. Ele avalia a virtude. Essa seletividade é, por si só, extremamente atraente. Em um mundo de homens fáceis e desesperados, o homem que é difícil de impressionar torna-se o objetivo supremo. A disciplina de não ceder ao impulso de agradar é o que forja a sua identidade magnética. Você não precisa fazer acrobacias sociais para ser notado. A sua própria solidez fará o trabalho por você. O desejo sem esforço é o resultado de uma alma que encontrou seu porto seguro dentro de si mesma e que não teme as tempestades da rejeição ou do silêncio alheio. Muitos confundem essa indiferença com grosseria ou falta de educação. Pelo contrário, o homem estoico é o ápice da cortesia. Ele é gentil com todos, mas íntimo de poucos. Ele é acessível na conversa, mas inacessível na alma para aqueles que não provaram sua lealdade. Essa distinção é fundamental. A educação abre portas, mas o desapego é o que garante que você nunca seja feito de refém dentro de nenhuma sala. A solução prática é começar a observar suas próprias reações. Antes de se inclinar para frente para agradar alguém, sinta o peso da sua própria coluna ereta. Antes de rir de uma piada sem graça, apenas para ser aceito, sinta o valor do seu silêncio. Quando você recupera o controle sobre suas reações sociais, você recupera sua soberania. E não há nada que desperte mais desejo subconsciente do que um homem que é claramente o mestre do seu próprio destino. Reflita sobre os momentos em que você foi mais desejado e respeitado em sua vida. Provavelmente foram os momentos em que você estava tão focado em um objetivo ou em uma paixão pessoal que nem sequer estava pensando em quem estava olhando. Essa é a chave. O magnetismo é um subproduto do propósito, não um objetivo em si. Quando você para de colocar o desejo alheio em um pedestal, ele naturalmente cai no seu colo. A disciplina de manter-se focado em sua virtude, independentemente de quem entra ou sai da sua vida, é o que constrói a aura de poder que discutimos aqui. Você não precisa implorar por um lugar na mesa de ninguém quando você é o arquiteto do seu próprio banquete. O respeito imediato é a sombra de um homem que caminha em direção à sua própria luz, sem olhar para trás, para ver se está sendo seguido. O desapego emocional é a forma mais refinada de autodomínio. É entender que as emoções das outras pessoas são como o clima, flutuam e mudam sem aviso. Se você ancora seu senso de valor nessas flutuações, você estará sempre em perigo. Mas se você o ancora em sua própria conduta, você se torna imperturbável. Essa imperturbabilidade é o que gera o desejo sem esforço. As pessoas querem estar perto de quem parece ter as respostas para o caos. E o homem que não se abala com o desinteresse é visto como alguém que possui uma fonte interna de força inesgotável. A sua indiferença é a sua maior declaração de independência. Ela diz ao mundo que você é livre e que a sua felicidade é uma propriedade privada, protegida por muros de sabedoria estoica. Finalize este dia pensando na seguinte questão: se ninguém no mundo estivesse olhando, como você agiria hoje?
É essa essência, desprovida de plateia, que você deve trazer para as suas interações sociais. Quando você age com a mesma integridade e calma, tanto no isolamento quanto na multidão, você se torna uma figura autêntica. E a autenticidade, em uma era de filtros e mentiras, é o maior afrodisíaco que existe. Não se esforce para ser desejado. Esforce-se para ser o homem que você respeitaria. O resto virá como consequência natural de uma vida vivida com honra. O desejo é o ruído que o mundo faz quando percebe que encontrou um homem que não pode ser dobrado. Mantenha seu curso, foque em sua virtude e deixe que a aura da sua indiferença majestosa abra os caminhos que você merece trilhar. O propósito é o sol em torno do qual a vida de um homem de valor deve orbitar. E o estoicismo nos ensina que, sem uma missão clara, o homem torna-se um náufrago das vontades alheias. O perfil masculino que desperta desejo sem esforço é aquele que não coloca ninguém acima de sua própria jornada. O erro catastrófico que destrói o magnetismo é a orbitação. O momento em que você abandona seus hobbies, seus treinos, seu trabalho ou sua integridade para se tornar o satélite de uma mulher ou de um grupo social. No segundo em que você faz de outra pessoa o centro do seu universo, você perde o seu brilho próprio. Ninguém deseja alguém que é facilmente manipulável ou que está disponível a qualquer hora. O desejo é uma força de tensão, e essa tensão só existe quando você é percebido como um homem que tem um destino a cumprir, com ou sem companhia. A solução prática é a centralidade no propósito. A sua missão deve ser a sua prioridade absoluta, e qualquer pessoa que deseje estar ao seu lado deve ser vista como uma passageira na sua viagem, nunca como o motorista da sua vida. Imagine a força de um homem que, mesmo diante de um convite tentador ou de uma distração social, diz: "Eu não posso, tenho um compromisso com o meu crescimento." Esse compromisso pode ser uma hora de estudo, um treino pesado ou o avanço de um projeto pessoal. Essa recusa, longe de afastar as pessoas, gera um respeito profundo e um desejo subconsciente. Ela comunica que o seu tempo é caro e que a sua palavra consigo mesmo é sagrada. O homem que se basta é aquele que não busca preencher o vazio com a presença do outro, mas sim transbordar sua própria realização. Quando você está focado em ser o melhor naquilo que faz, você emite uma energia de competência e estabilidade. O estoicismo nos lembra que devemos amar a nossa própria companhia primeiro. Se você se sente incompleto sozinho, você sempre será um fardo para quem estiver ao seu lado. O desejo sem esforço nasce da percepção de que você é um sistema completo e funcional, e não uma peça quebrada em busca de conserto. Muitos homens sofrem da síndrome do Salvador, ou da necessidade patológica de serem úteis para serem aceitos. Eles acreditam que, ao resolverem todos os problemas de uma pessoa, serão recompensados com afeto e desejo. Contudo, a utilidade sem dignidade gera apenas amizade ou exploração. O homem desejado é aquele que ajuda porque quer, não porque precisa ser aceito. A sua utilidade deve ser um subproduto da sua força, não uma moeda de troca por atenção. A solução estoica é a autossuficiência. Ao construir uma vida onde você é o provedor da sua própria segurança emocional e financeira, você elimina o cheiro de desespero que afasta o desejo. Um homem que não precisa de ninguém é, paradoxalmente, aquele que todos querem ter por perto. É a lei da escassez aplicada à personalidade. O que é raro e autônomo é sempre mais valorizado do que o que é comum e dependente. Reflita sobre o impacto de um homem que não muda de opinião para agradar a plateia. No estoicismo, a verdade e a razão estão acima do consenso social. O homem que desperta desejo sem esforço é aquele que mantém sua espinha dorsal reta,
mesmo quando o mundo tenta curvá-la. Essa firmeza de caráter é um dos maiores gatilhos de atração. Ela demonstra que você é uma base sólida, alguém em quem se pode confiar, mas que não pode ser controlado. A orbitação emocional ocorre quando você começa a policiar suas palavras e ações para não desagradar. No momento em que você faz isso, o seu magnetismo morre. Você deixa de ser um líder e passa a ser um seguidor. A disciplina de manter o seu propósito como norte te protege dessa armadilha. Quando você sabe para onde está indo, as pessoas naturalmente sentem o desejo de caminhar na mesma direção que você, esperando serem incluídas na sua visão. A obsessão pelo outro é uma forma de escravidão mental. Sêneca dizia que somos escravos de nossas esperanças e de nossos medos. Se a sua esperança de ser desejado te faz agir como um subordinado, você já perdeu a batalha. O perfil masculino magnético é o do homem que vê as interações sociais como um bônus, não como a base da sua felicidade. Essa liberdade interior é o que cria o charme indescritível do homem estoico. Ele entra em uma sala e não está caçando validação. Ele está apenas presente, observando e agindo conforme seus princípios. Essa calma de quem não tem nada a provar é o que atrai os olhares e o interesse. O desejo é atraído pela força, e não há força maior do que um homem que governa a si mesmo. A solução prática para o dia de hoje é fazer um inventário das suas prioridades. Onde você está orbitando? Quais compromissos com o seu propósito você quebrou para tentar agradar alguém? Retome essas atividades imediatamente. Volte para a sua rotina com um fervor renovado. Quando você se torna indisponível porque está ocupado construindo algo grande, o seu valor sobe instantaneamente. A ausência motivada por propósito é muito mais atraente do que a presença motivada por carência. O homem que não orbita é aquele que entende que a sua vida é um banquete para o qual ele é o anfitrião. Quem quiser participar deve se adequar ao ambiente que ele criou. O respeito imediato e o desejo genuíno são as sombras de um homem que caminha resoluto em direção ao seu destino, sem nunca olhar para trás para ver se está sendo aplaudido. A verdadeira virilidade estoica é a capacidade de permanecer centrado em si mesmo enquanto o mundo ao redor é puro caos. Se você permite que o humor de outra pessoa dite o seu estado de espírito, você é um homem fraco. O homem que desperta desejo sem esforço é o ponto fixo no meio da tempestade. Ele é previsível em sua virtude, mas imprevisível em sua submissão. Ele não pode ser comprado, não pode ser chantageado emocionalmente e não pode ser desviado do seu caminho. Essa imperturbabilidade é o ápice do poder masculino. Ao cultivar essa centralidade, você para de gastar energia tentando conquistar e passa a simplesmente ser. E nesse estado de ser, você se torna irresistível. Finalize esta reflexão entendendo que o desejo sem esforço é a recompensa de quem venceu a guerra interna contra a necessidade de aprovação. O seu propósito é o seu escudo e a sua espada. Quando você o empunha com honra, você não precisa de truques ou performances. A sua vida torna-se o seu maior argumento. Seja o homem que não orbita ao redor de nada, que não seja a sua própria excelência. O mundo respeita e deseja o que é autêntico, sólido e raro. Seja essa raridade, seja a montanha que não se move. E observe como tudo o que é passageiro tentará se ancorar na sua força eterna. O silêncio é uma das manifestações mais puras do poder, e no estoicismo ele é o refúgio do homem sábio. Epicteto nos alertava: fale apenas quando necessário e diga pouco. O perfil masculino que desperta desejo sem esforço compreende que a fala excessiva é muitas vezes uma tentativa desesperada de preencher lacunas de insegurança. O erro de muitos homens é acreditar que, para serem interessantes,
precisam ser o centro das atenções, contando histórias grandiosas ou explicando cada detalhe de suas vidas. Essa hipercomunicação mata o mistério. Quando você entrega todas as suas informações de bandeja, você remove o incentivo para que o outro te descubra. O desejo é alimentado pela lacuna entre o que se vê e o que se imagina. A solução prática para gerar um magnetismo imediato é a economia verbal. Fale com clareza, evite justificativas desnecessárias e aprenda a sustentar o silêncio sem desconforto. Imagine a presença de um homem que ouve mais do que fala. Enquanto os outros estão ansiosos para projetar uma imagem de sucesso, ele observa. Quando ele finalmente decide falar, suas palavras têm peso, precisão e autoridade. Esse homem não desperdiça energia tentando convencer ninguém do seu valor. Ele deixa que sua presença silenciosa e suas ações falem por ele. O silêncio comunica uma autoconfiança inabalável, pois mostra que você não precisa da validação sonora dos outros para se sentir presente. O desejo sem esforço nasce dessa aura de mistério. As pessoas sentem uma necessidade instintiva de desvendar o que está por trás daquela calma. Ao não se explicar demais, você força o mundo a se esforçar para te entender. É a inversão completa da lógica da súplica. Um erro comum que destrói o desejo é a reatividade verbal. Se alguém te critica ou te desafia, e você responde imediatamente com uma enxurrada de explicações ou defesas, você está entregando o controle da sua paz emocional. O homem estoico utiliza o silêncio como um filtro. Diante de uma provocação, uma pausa prolongada e um olhar calmo são muito mais potentes do que qualquer argumento gritado. Esse domínio sobre o impulso de reagir é visto como um sinal de alta inteligência emocional e liderança. O desejo é atraído por quem é o mestre de si mesmo, e não há maior prova de mestria do que o controle sobre a própria língua. A solução é treinar a pausa. Antes de responder a qualquer pergunta ou comentário, respire e conte 2 segundos. Esse pequeno intervalo muda a percepção de quem te ouve. Você deixa de ser alguém que reage e passa a ser alguém que decide. O mistério não é sobre mentir ou omitir fatos de forma sombria, mas sobre não ser um livro aberto para quem ainda não provou ser digno da sua história. O homem magnético guarda suas vitórias para si e deixa que os resultados apareçam sozinhos. Ele não anuncia seus planos antes de executá-los. Essa sobriedade gera uma percepção de solidez. O estoicismo nos ensina a agir conforme a natureza, e a natureza não faz barulho para realizar suas maiores transformações. O desejo floresce na curiosidade. Quando você é seletivo com suas palavras, você torna sua companhia um privilégio. As pessoas passam a valorizar o que você diz porque sabem que você não fala em vão. Reflita sobre como você se comporta em uma conversa. Você interrompe os outros para mostrar que sabe o assunto? Você preenche silêncios constrangedores com piadas ou fofocas? Se sim, você está vazando energia e diminuindo seu valor. A disciplina de hoje é abraçar o silêncio. Sinta o poder de estar em um lugar e não precisar dizer nada. Observe como as pessoas começam a olhar para você em busca de uma reação. Essa é a essência do desejo sem esforço. Você se torna o ponto de referência sem precisar lutar por isso. O respeito imediato é a recompensa de quem aprendeu que o silêncio não é ausência de conteúdo, mas a presença absoluta de autocontrole. A elegância do silêncio também se aplica ao mundo digital. O homem que não comenta em tudo, que não posta cada detalhe do seu dia e que não responde mensagens instantaneamente, é o homem que desperta curiosidade. Em uma era de exposição total, a privacidade é o novo luxo. Ao manter sua vida privada e seus pensamentos protegidos, você se diferencia da massa barulhenta.
O desejo subconsciente é atraído pela exclusividade. Seja o homem que as pessoas querem conhecer, não o homem que todos já conhecem sem nunca terem falado com ele. Finalize esta parte entendendo que suas palavras são como moedas de ouro. Se você as joga ao vento para qualquer um, elas perdem o valor. Se você as guarda para os momentos certos e para as pessoas certas, elas se tornam tesouros. O perfil masculino que desperta desejo sem esforço é aquele que governa o seu reino em silêncio, deixando que o eco de suas virtudes faça o barulho necessário. Seja econômico, seja preciso e, acima de tudo, seja o mestre do seu próprio silêncio. O mundo sempre se calará para ouvir aquele que só abre a boca quando suas palavras são melhores do que o próprio silêncio. O corpo é o reflexo imediato da ordem ou do caos que habita a mente. E no estoicismo, a postura não é uma questão de estética, mas de ética pessoal. Epicteto afirmava que a alma é como a água em um recipiente. Se o recipiente é sacudido, a água também será. O perfil masculino que desperta desejo sem esforço possui um domínio físico que comunica soberania antes mesmo de proferir a primeira palavra. O erro de muitos homens é negligenciar a linguagem não verbal, caminhando com ombros caídos, olhar furtivo ou gestos inquietos que denunciam uma necessidade desesperada de aprovação ou uma profunda insegurança interna. Esses sinais são lidos instantaneamente pelo subconsciente das outras pessoas, como indicadores de baixo valor. A solução prática é o alinhamento corporal consciente. O peito aberto, a coluna ereta e o olhar nivelado com o horizonte. Essa postura não serve para desafiar o mundo, mas para declarar que você habita o seu próprio corpo com dignidade e que não teme o espaço que ocupa. Imagine o impacto de um homem que entra em um recinto com movimentos deliberados e calmos. Ele não tem a pressa nervosa de quem está atrasado para a validação alheia. Seus gestos são econômicos e precisos. Esse domínio físico é uma manifestação direta da ataraxia, a imperturbabilidade da alma. O desejo sem esforço nasce dessa percepção de estabilidade. As pessoas são magneticamente atraídas por quem parece ser uma rocha em meio ao fluxo caótico da vida. Quando você controla seus micromovimentos, como o balançar frenético das pernas ou o toque constante no rosto e no celular, você demonstra que é o mestre dos seus impulsos nervosos. Esse autocontrole é um dos maiores gatilhos de atração masculina, pois sugere uma capacidade protetora e uma mente capaz de liderar em tempos de crise. Um erro comum que destrói o magnetismo é a postura de súplica, disfarçada de amabilidade. É o homem que se inclina excessivamente para frente ao falar com alguém, invadindo o espaço do outro por uma necessidade subconsciente de ser aceito ou ouvido. O homem estoico mantém o seu eixo. Ele permite que as pessoas venham até ele. Ele ocupa o seu espaço com uma naturalidade que não pede desculpas. Essa presença sólida cria uma tensão de respeito. O desejo é atraído por quem mantém a sua integridade física. Ao sustentar o olhar de forma calma, não agressiva, mas firme, você comunica que não tem nada a esconder e que não se sente inferior a ninguém. O olhar é a janela da vontade. Se o seu olhar vacila, a sua vontade é percebida como fraca. A disciplina física também envolve a manutenção do templo que abriga a sua consciência. O estoicismo não prega o desprezo pelo corpo, mas o seu uso como ferramenta de virtude. Um homem que treina e cuida da sua saúde demonstra que possui a disciplina necessária para dominar a preguiça e a gula. Esse esforço silencioso reflete-se na sua pele, na sua postura e na energia que ele emana. O desejo sem esforço é, na verdade, o resultado de um esforço interno contínuo que se tornou natural. Quando você respeita o seu próprio corpo, o mundo entende que você é um homem que não aceita o medíocre.
Essa aura de excelência é o que diferencia o perfil magnético da massa amorfa, que apenas existe sem direção. Reflita sobre como você se porta quando ninguém importante está olhando. Você se desleixa? Você se curva sob o peso dos seus pensamentos negativos? A disciplina de hoje é manter a postura de um imperador mesmo na solidão. Se você treina sua postura em casa, ela será autêntica na rua. O magnetismo real não pode ser ligado e desligado como um interruptor. Ele deve ser a sua configuração padrão. O respeito imediato é a resposta biológica ao seu porte. As pessoas sentem, através da sua estabilidade física, que você é alguém que não pode ser facilmente abalado pelas flutuações do destino. A calma nos movimentos também é uma forma de dominar o tempo. Quem corre, quem se agita e quem se atropela nas próprias ações demonstra que o tempo é seu mestre. O homem que se move com propósito e calma demonstra que ele é o mestre do tempo. Essa percepção de tempo próprio é extremamente atraente, pois sugere uma vida organizada e uma mente que não é escrava da urgência alheia. O desejo sem esforço é atraído pelo homem que parece estar sempre no lugar certo, na hora certa, agindo com a precisão de quem conhece o seu papel no teatro do mundo. Finalize esta parte compreendendo que o seu corpo é a sua primeira linha de comunicação com o universo. Antes de abrir a boca, a sua postura já contou uma história sobre quem você é. Certifique-se de que essa história seja de coragem, dignidade e autodomínio. O perfil masculino que desperta desejo é aquele que carrega a si mesmo com a consciência de que é uma peça fundamental da natureza. Não se encolha para caber no mundo de ninguém. Expanda-se com a virtude e deixe que a sua presença física seja o grito silencioso da sua grandeza. O mundo se afasta para deixar passar o homem que caminha com a firmeza de quem sabe exatamente para onde está indo. O desejo de agradar é a corrente que prende o homem à mediocridade. E no estoicismo, essa necessidade é vista como uma forma de escravidão voluntária. Epicteto dizia que se você deseja ser respeitado, deve estar disposto a ser visto como um tolo ou um estranho por aqueles que buscam apenas o consenso. O perfil masculino que desperta desejo sem esforço compreende que a validação externa é uma droga de efeito curto. Quanto mais você a busca, mais você precisa se humilhar para obtê-la. O erro fatal que destrói o magnetismo é o comportamento do homem bonzinho, aquele que nunca discorda, que está sempre disponível e que molda sua personalidade para evitar qualquer tensão. Esse homem acredita que sua docilidade será recompensada com desejo, mas a verdade é que o desejo exige contraste. Ninguém deseja o que já possui inteiramente ou o que não oferece resistência. A solução prática é a autenticidade inegociável. Você deve agir conforme seus princípios, mesmo que isso signifique desagradar a plateia. Imagine a diferença entre um homem que pede desculpas por existir e um homem que expressa sua verdade com calma, independentemente de quem o ouve. O segundo homem não está tentando ser rude, ele está apenas sendo íntegro. Essa integridade gera um choque de realidade que é profundamente magnético. O desejo sem esforço nasce quando as pessoas percebem que você não é uma marionete das expectativas sociais. Se você discorda de algo, você o diz com serenidade. Se você não quer ir a algum lugar, você declina sem inventar desculpas elaboradas. Essa clareza comunica que você se respeita acima de tudo. O mundo não deseja o homem que agrada a todos, pois quem é amigo de todos não é amigo de ninguém, e certamente não é dono de si mesmo. Muitos homens sofrem do medo do conflito, acreditando que a harmonia a qualquer custo é o caminho para a aceitação. No entanto, o conflito controlado é o que define as fronteiras da sua personalidade. O estoicismo nos ensina a não temer a opinião alheia, pois ela é algo que está fora do nosso controle.
Quando você para de buscar validação, você recupera a energia que gastava monitorando a reação dos outros. Essa energia volta para você na forma de confiança e presença. O homem desejado é aquele que tem arestas. Ele tem opiniões próprias, limites claros e uma vida que não para por causa de um bico ou de um silêncio punitivo de terceiros. A solução para o excesso de validação é o autoexame constante. Eu estou fazendo isso porque é o certo ou porque quero ser elogiado? Se for pela segunda opção, pare imediatamente. A necessidade de validação é um sinal de que a sua casa interna está vazia. Você busca o elogio alheio para mobiliar a sua falta de autoestima. O homem que desperta desejo sem esforço tem sua casa interna mobiliada com virtudes e conquistas reais. Ele não precisa que ninguém diga que ele é bom, porque ele sabe que agiu com justiça, coragem e temperança. Esse senso de suficiência é o que as pessoas sentem como um magnetismo natural. É a paz de quem não está em uma competição para ser o mais querido. Ironicamente, ao abandonar a corrida pela popularidade, você acaba se tornando a pessoa mais comentada e desejada, pois a sua autenticidade torna-se uma raridade preciosa em um mundo de cópias baratas. Reflita sobre as vezes em que você mudou seu tom de voz, seu assunto ou sua postura apenas para se encaixar em um grupo ou para não perder o interesse de uma mulher. Naquele momento, você perdeu seu poder. Você se tornou um subalterno da validação alheia. A disciplina de hoje é a prática da honestidade radical. Se você não gosta de algo, não finja que gosta. Se você tem um plano diferente, siga-o. O respeito imediato é a recompensa de quem tem a coragem de ser quem é. O desejo subconsciente é atraído por quem é autêntico, pois a autenticidade sugere uma genética forte e uma mente que não se quebra sob pressão social. A validação também se busca na forma de ostentação. O homem que precisa exibir marcas, conquistas ou mulheres como troféus está apenas gritando: "Por favor, vejam como eu sou valioso." O estoico sabe que o valor está na fibra do caráter, não na moldura. O perfil masculino magnético é aquele que possui riqueza, seja ela intelectual, física ou financeira, mas não sente necessidade de esfregá-la na cara de ninguém para se sentir superior. Esse desapego da imagem externa é o que cria a verdadeira classe. O desejo é atraído pelo conteúdo, não pela embalagem chamativa que esconde um vazio. Finalize esta parte entendendo que agradar a todos é a forma mais rápida de se tornar irrelevante. O respeito e o desejo são privilégios reservados para aqueles que se atrevem a ter uma identidade sólida. Seja o homem que segue seu próprio código de honra, mesmo que caminhe sozinho por um tempo. A solidão da integridade é muito mais potente do que a multidão da submissão. Quando você para de implorar por validação, você começa a emanar autoridade. E é dessa autoridade que nasce o desejo sem esforço, a admiração por alguém que encontrou o seu próprio norte e não precisa de bússolas alheias para saber para onde ir. Competência e mistério são as duas faces da moeda que compra o respeito e o desejo em qualquer sociedade humana. No estoicismo, a competência não é uma busca por status, mas o cumprimento do nosso papel social com excelência, o que os gregos chamavam de arete, virtude ou excelência. O perfil masculino que desperta desejo sem esforço é aquele que é visivelmente capaz em sua área de atuação, mas que não sente a necessidade de explicar como ou por que ele é bom. O erro de muitos homens é a exposição ansiosa. Eles sentem que precisam anunciar cada pequena vitória, cada certificado e cada degrau subido na carreira. Isso mata o magnetismo. Quando você fala demais sobre suas capacidades, você reduz a sua imagem a um currículo comercial.
O desejo, por outro lado, prospera no intervalo entre o que as pessoas veem e o que elas imaginam que você é capaz de fazer. A solução prática é ser um homem de poucas palavras e muitos resultados. Deixe que o mundo descubra sua competência por conta própria. O impacto da descoberta alheia é infinitamente maior do que o da sua própria propaganda. Imagine o magnetismo de um homem que realiza uma tarefa complexa com uma calma quase indiferente. Ele não sua para provar seu valor, ele simplesmente executa. Esse domínio técnico, quando unido a uma postura reservada, cria uma aura de mistério quase irresistível. As pessoas começam a se perguntar: o que mais esse homem sabe fazer? Quais são os limites do seu conhecimento e da sua força? O estoicismo nos ensina que o trabalho deve ser feito para a satisfação da nossa própria consciência e não para o aplauso da multidão. Ironicamente, ao trabalhar para si mesmo e manter seus métodos em segredo, você se torna uma figura enigmática. O mistério é o tempero que mantém o desejo vivo. Sem ele, você é apenas mais um indivíduo comum e previsível. Um erro recorrente que destrói o mistério é a carência de ser compreendido. Muitos homens sentem uma urgência em compartilhar todos os seus traumas, planos e pensamentos mais íntimos logo nos primeiros encontros. Eles acreditam que a vulnerabilidade total gera conexão, mas na verdade a vulnerabilidade sem uma base de força gera apenas pena ou desinteresse. O homem desejado é aquele que é seletivo. Ele revela sua profundidade em camadas, como quem descasca uma fruta rara. O segredo da competência silenciosa é que ela sugere que você possui recursos internos que ainda não foram totalmente explorados. O desejo é alimentado pela curiosidade de desvendar esses recursos. A solução é manter uma parte de si mesmo protegida, um jardim secreto de pensamentos e projetos que pertencem apenas a você. A competência também se manifesta na resolução de problemas cotidianos sem drama. Enquanto o homem imaturo reclama, pede ajuda por qualquer motivo ou entra em pânico, o homem estoico avalia a situação e age. Essa capacidade de manter a cabeça fria sob pressão é um sinal biológico de liderança e proteção. O desejo sem esforço é atraído por essa solidez. Se você é competente na gestão das suas emoções e nas suas habilidades práticas, você comunica que é um porto seguro em um mundo incerto. O respeito imediato vem da percepção de que você não precisa de instruções constantes para funcionar. Você é o motor, não a engrenagem que precisa de óleo. Reflita sobre como você lida com as suas vitórias. Você corre para as redes sociais para postar uma foto e buscar curtidas? Ou você saboreia a conquista em silêncio, deixando que a sua mudança de postura seja o único sinal de que algo mudou? A disciplina de hoje é a ostentação reversa. Guarde um sucesso recente apenas para você. Sinta o poder de saber algo que os outros não sabem sobre o seu valor. Esse segredo interno criará um brilho no seu olhar e uma confiança na sua voz que as pessoas sentirão, mas não saberão explicar. É esse não sei o que define o magnetismo masculino. O mistério também é preservado através da imprevisibilidade controlada. Não se trata de ser instável, mas de não ser óbvio. O homem estoico não segue as tendências sociais apenas por seguir. Ele tem gostos próprios, hobbies que talvez ninguém esperasse e opiniões que não podem ser encaixadas em caixas ideológicas simples. Essa originalidade, protegida pelo silêncio, torna você único. Em um mundo de comportamentos padronizados, ser um enigma que entrega competência real é a fórmula definitiva para o desejo sem esforço. Você não precisa tentar ser interessante. A sua própria dedicação à excelência e ao seu mundo privado já faz de você o homem mais interessante da sala.
Finalize esta parte entendendo que a competência atrai a mente, mas o mistério captura a imaginação. O homem que combina os dois torna-se inalcançável para a mediocridade. Seja o melhor no que você faz, mas não dê o manual de instruções da sua alma para ninguém. O desejo é uma chama que precisa de oxigênio para queimar, e o oxigênio do desejo é o espaço entre o que você é e o que o outro percebe. Mantenha essa lacuna. Cultive sua competência no escuro e deixe que a luz dos seus resultados brilhe no momento certo, por si só. O respeito imediato é a sombra de um homem que se basta em sua capacidade e se protege em seu silêncio. A temperança é a virtude da moderação e do autocontrole, e no estoicismo ela é vista como a base da verdadeira liberdade. O perfil masculino que desperta desejo sem esforço é aquele que possui um domínio absoluto sobre suas reações emocionais. O erro fatal que destrói o magnetismo é a reatividade. O homem que se irrita facilmente, que demonstra ciúmes obsessivos, que se exalta com pequenas vitórias ou que desmorona diante de críticas. Quando você perde a calma, você entrega as rédeas do seu estado emocional para outra pessoa ou para as circunstâncias. Nada é menos atraente do que um homem que não consegue governar a si mesmo. O desejo, por outro lado, é profundamente atraído pela frieza seletiva. Aquela calma inabalável que sugere que não importa o que aconteça ao seu redor, você permanece o capitão da sua alma. A solução prática é o desenvolvimento da pausa estoica, o intervalo entre o estímulo externo e a sua resposta escolhida. Imagine a força de um homem que, diante de uma provocação ou de uma situação de alta pressão social, simplesmente mantém o olhar tranquilo e o tom de voz baixo. Essa falta de reatividade é interpretada subconscientemente como um sinal de imenso valor e poder. Se você não pode ser provocado, você não pode ser controlado. O desejo sem esforço nasce dessa percepção de segurança. As pessoas querem estar perto de quem parece ter o controle sobre o caos, e não de quem é apenas mais uma peça sendo jogada pelo vento das emoções. A temperança permite que você seja seletivo com sua energia. Você não gasta seu fogo com qualquer discussão trivial ou com qualquer flerte passageiro. Essa economia emocional cria uma aura de exclusividade e força que é magneticamente atraente. Um erro comum é confundir temperança com apatia. O homem estoico não é um robô sem sentimentos. Ele é um homem que sente profundamente, mas que filtra suas emoções através da razão. O magnetismo surge quando as pessoas percebem que existe um vulcão de paixão e energia dentro de você, mas que ele é mantido sob controle por uma vontade de ferro. É a diferença entre um incêndio descontrolado e o fogo de uma forja. O primeiro destrói, o segundo molda. O desejo é atraído por essa energia contida. Ao demonstrar que você é capaz de resistir a impulsos imediatos, seja a vontade de responder a um insulto, de buscar prazer fácil ou de se vangloriar, você sinaliza que é um homem de longo prazo, alguém que possui visão e profundidade. Reflita sobre como você lida com a atenção feminina ou social. O homem que se derrete ao primeiro sinal de interesse, ou que muda todo o seu comportamento para manter alguém por perto, demonstra uma falta crítica de temperança. Ele está agindo por impulso, e o impulso é o inimigo da dignidade. A disciplina de hoje é a prática da reserva emocional. Aprenda a receber elogios, críticas e avanços com a mesma serenidade. Não se apresse em retribuir cada gesto ou em preencher cada silêncio. Quando você controla sua intensidade, você gera uma tensão saudável que mantém o interesse vivo. O respeito imediato é a resposta à sua estabilidade. O mundo se curva diante do homem, que não se curva diante das próprias paixões. A temperança também se aplica à sua vida física e aos seus hábitos.
O homem que bebe em excesso, que come sem controle ou que busca prazeres imediatos a todo custo, comunica que seu corpo é o mestre da sua mente. O perfil masculino desejado é o oposto. É o homem que domina seus apetites. Essa disciplina física transborda para a sua presença social. As pessoas notam a sua lucidez e a sua energia preservada. O estoicismo nos ensina que o prazer é um escravo terrível, mas um servo útil quando domado. Ao cultivar a temperança, você para de desperdiçar sua essência masculina em busca de gratificações baratas, guardando sua força para o que realmente importa, sua missão e suas conexões de alto valor. A solução prática para o cotidiano é o exercício do não voluntário. Recuse algo prazeroso ocasionalmente apenas para provar a si mesmo que você pode. Ao fortalecer o músculo do autocontrole no privado, você se torna naturalmente mais magnético no público. O homem que pode dizer não a si mesmo é o único que pode realmente dizer sim com autoridade. O desejo sem esforço é o subproduto de uma alma que não está em guerra consigo mesma, mas que vive em uma harmonia disciplinada. Finalize esta parte entendendo que o autocontrole emocional é a forma mais alta de luxo. Em um mundo de pessoas reativas, histéricas e dependentes de estímulos constantes, o homem calmo e temperante é uma anomalia fascinante. Seja essa anomalia. Mantenha sua voz firme, seus movimentos calmos e seu julgamento claro. O respeito não virá do que você faz para impressionar, mas do que você se recusa a fazer para não se diminuir. A temperança é o escudo que protege seu magnetismo das flutuações do mundo externo. Seja o mestre dos seus impulsos e observe como o desejo alheio se torna um reflexo da ordem que você estabeleceu dentro de si mesmo. A presença absoluta é o antídoto estoico para a distração e a mediocridade. E no mundo hiperconectado de hoje, ela se tornou uma das formas mais raras e potentes de magnetismo. No estoicismo, a prática do prosoche, a atenção plena e contínua, é o que separa o homem que apenas ocupa um lugar no espaço do homem que realmente habita o momento. O perfil masculino que desperta desejo sem esforço possui a capacidade de desligar o ruído externo e focar toda a sua energia no aqui e agora. O erro fatal que destrói o desejo é a fragmentação da atenção. O homem que está fisicamente presente, mas cujo olhar divaga pelo celular, cuja mente está preocupada com o que os outros pensam ou que demonstra ansiedade sobre o próximo passo da conversa. Quando você não está totalmente presente, você comunica que o momento atual não é valioso o suficiente para você. Ou pior, que você não tem controle sobre sua própria mente. A solução prática é a entrega total ao presente. Quando você fala, você fala. Quando você ouve, você ouve. Quando você age, você é a própria ação. Imagine o impacto de um homem que, em uma conversa, faz a pessoa à sua frente sentir que é a única coisa que importa naquele momento. Ele não busca distrações. Ele não olha por cima do ombro para ver quem mais entrou na sala. Esse foco inabalável é extremamente lisonjeiro e, simultaneamente, intimidante em sua força. O desejo sem esforço nasce dessa intensidade. As pessoas são atraídas por quem possui uma gravidade emocional forte o suficiente para puxar os outros para o seu presente. No estoicismo, o passado já não existe e o futuro é incerto. O único lugar onde a virtude e o poder podem ser exercidos é o agora. Ao habitar o presente com toda a sua consciência, você emite uma aura de autenticidade que as pessoas sentem como um calor magnético. É o poder de um homem que não está em fuga de si mesmo ou das circunstâncias. Um erro recorrente que mata o magnetismo é a presença ansiosa, aquela em que o homem está tão preocupado em como será percebido que ele perde a conexão real com o ambiente.
Ele está mentalmente ensaiando a próxima frase ou monitorando suas próprias reações. O homem estoico, por outro lado, confia em seu treinamento e em sua natureza. Ele sabe que a melhor resposta surgirá espontaneamente se ele estiver atento. Essa calma mental permite que ele perceba nuances que os outros ignoram. Um tom de voz, um microgesto, uma oportunidade de silêncio compartilhado. O desejo é atraído por essa agudeza de percepção. Quando você está presente, você se torna capaz de liderar a interação de forma natural, sem precisar de roteiros ou truques. O respeito imediato é a recompensa para quem respeita o momento presente o suficiente para dedicar a ele toda a sua alma. A presença absoluta também se manifesta no desapego do resultado. O homem que desperta desejo sem esforço está presente na interação porque ele aprecia o ato de interagir e não porque ele está caçando um benefício específico. Essa falta de agenda oculta é o que o torna seguro. As pessoas sentem quando você está tentando extrair algo delas, seja validação, sexo ou atenção. E isso gera resistência. O estoico pratica a cláusula de reserva. Ele dá o seu melhor na ação, mas aceita qualquer resultado com equanimidade. Ao estar presente sem estar desesperado pelo que vem depois, você cria uma atmosfera de liberdade. E nada é mais atraente do que estar na presença de um homem que é livre, inclusive da necessidade de te conquistar. Reflita sobre como você usa o seu tempo social. Você é o homem que está sempre checando notificações ou que demonstra pressa em encerrar os assuntos? Se sim, você está destruindo seu próprio mistério e seu valor. A disciplina de hoje é o foco de laser. Nas suas próximas interações, deixe o celular guardado. Olhe as pessoas nos olhos com a calma de quem tem todo o tempo do mundo, mas o propósito de um guerreiro. Sinta a textura do ambiente, ouça as pausas nas frases alheias. Essa profundidade de presença fará com que você se destaque instantaneamente de 99% dos homens que vivem em um estado de semi-atenção permanente. O desejo subconsciente é atraído por quem tem a coragem de encarar a realidade de frente, sem filtros ou fugas digitais. A solução prática para cultivar essa presença é o treinamento na solidão. Se você não consegue estar presente consigo mesmo, sentado em uma cadeira sem distrações por 10 minutos, você não conseguirá estar presente com outra pessoa. O estoicismo nos convida à meditação matinal e ao exame de consciência noturno. Esses momentos de quietude absoluta são o que forjam a sua capacidade de concentração. O homem que domina a sua atenção domina o seu destino. O magnetismo é, em última análise, uma transferência de energia. Se a sua energia está dispersa em 1000 direções, ela é fraca. Se ela está canalizada no presente, ela é irresistível. Finalize esta parte entendendo que a sua atenção é a sua moeda mais valiosa. Para quem você a entrega? E como você a entrega? O perfil masculino que desperta desejo sem esforço é aquele que trata o momento presente como um solo sagrado. Seja o homem cuja presença é tão densa e autêntica que as pessoas sentem falta dela no segundo em que você sai do ambiente. O respeito imediato não vem de falar sobre o que você fará ou sobre o que você já fez, mas da dignidade com que você se porta no único tempo que realmente possui, o agora. Seja presente, seja inteiro, e deixe que a sua consciência inabalável seja o farol que atrai todos os olhares em sua direção. O caos social é a arena onde o caráter da maioria dos homens se dissolve, mas para o estoico, ele é a oportunidade suprema de demonstrar a força da sua cidadela interior. Vivemos em uma era de histeria coletiva, de dramas fabricados e de reações desproporcionais a eventos insignificantes. O perfil masculino que desperta desejo sem esforço é aquele que atua como o eixo de uma roda.
Enquanto a borda gira freneticamente, o centro permanece imóvel. O erro comum que destrói o magnetismo é deixar-se contaminar pelo pânico ou pela fofoca alheia. O homem que se junta ao coro dos reclamantes, que se desespera diante de imprevistos ou que se deixa levar pela energia caótica de um ambiente, demonstra que não possui um governo interno. No estoicismo, a solução prática é a dicotomia do controle, aplicada em tempo real. Você deve separar o que é o barulho do mundo do que é a sua própria ação virtuosa. Ao manter a calma de um imperador enquanto todos ao seu redor perdem a cabeça, você se torna automaticamente o ponto de referência e a figura de autoridade na sala. Imagine a cena. Um imprevisto acontece em um evento social. Um erro ocorre no trabalho ou uma discussão acalorada começa ao seu lado. O homem comum se agita, busca culpados ou tenta desesperadamente se justificar. O homem de perfil magnético apenas observa. Ele não se apressa em julgar e muito menos em reagir emocionalmente. Essa pausa majestosa comunica que ele possui uma perspectiva maior sobre a vida. O desejo sem esforço nasce dessa sensação de proteção. Subconscientemente, as pessoas são atraídas por homens que não são abalados pelo ambiente, pois neles residem a competência e a sobrevivência. Se você é capaz de lidar com o caos externo com a mesma serenidade com que lida com sua própria mente, você se torna um porto seguro. O respeito imediato é a resposta à sua imperturbabilidade. O mundo grita, mas o seu silêncio é o que detém o poder. Um erro recorrente que mata o mistério é a participação em dramas alheios. Muitos homens acreditam que, ao se tornarem o conselheiro constante ou o mediador de conflitos triviais, ganharão pontos de valor. Contudo, envolver-se na lama emocional dos outros apenas te suja. O homem desejado é aquele que está acima do drama. Ele é educado, mas mantém uma distância profilática das intrigas. Ele não busca saber da vida de quem não lhe interessa e não permite que fofocas cheguem aos seus ouvidos. Essa limpeza social cria uma aura de elevação. Quando você não se permite ser tragado pelo caos das opiniões vãs, as pessoas passam a filtrar o que trazem até você. Elas começam a respeitar o seu espaço como algo sagrado, onde apenas o que é relevante e digno tem permissão para entrar. A calma do imperador também se manifesta na forma como você lida com a pressão social para se conformar. O caos muitas vezes vem disfarçado de tendência ou consenso. O homem estoico não se move conforme a multidão. Se todos estão agindo de forma irracional ou seguindo um comportamento degradante, ele permanece firme em sua virtude. Essa independência de espírito é o ápice do charme masculino. O desejo é atraído por quem tem a coragem de ser o vilão, se isso significar manter a sua honra. Ao não ceder à pressão do caos coletivo, você demonstra que a sua bússola interna é feita de um material mais forte do que a opinião pública. Essa solidez é o que as pessoas buscam quando o mundo parece estar desmoronando. Elas buscam o homem que não mudou. Reflita sobre como você reage a pequenos estresses, um trânsito parado, um café que veio errado ou uma crítica injusta. Se esses eventos têm o poder de estragar o seu dia, você é um homem que ainda não conquistou o seu próprio território. A disciplina de hoje é a prática da indiferença ativa diante do caos. Nas próximas horas, quando algo sair do seu controle, faça um esforço consciente para não franzir a testa, não reclamar e não acelerar os seus movimentos. Mantenha o ritmo da sua respiração e a clareza da sua voz. Observe como essa mudança interna altera a percepção das pessoas ao seu redor. Elas sentirão que você possui uma fonte de força que elas não compreendem. E a curiosidade sobre essa fonte é o que gera o desejo. A solução prática é o treinamento de crise. Procure situações levemente desconfortáveis e pratique a manutenção da calma absoluta.
O homem que consegue manter a postura em um ambiente barulhento e caótico é o mesmo que conseguirá liderar uma família ou uma empresa em momentos de real perigo. O magnetismo não é apenas sobre atração sexual, é sobre o reconhecimento de uma alma superior. O perfil masculino que desperta desejo sem esforço é o do homem que não precisa de ordem externa para ser ordenado internamente. Ele traz a sua própria ordem para onde quer que vá. O desejo sem esforço é atraído pela autoridade natural. E a autoridade natural é o subproduto de quem não se deixa governar pelo medo ou pela ansiedade alheia. Quando você se recusa a entrar no ritmo frenético do caos moderno, você cria o seu próprio tempo e o seu próprio espaço. Seja o homem que, diante da tempestade, não busca abrigo, mas torna-se ele mesmo o abrigo. O respeito que você receberá será proporcional à sua capacidade de permanecer imóvel enquanto o mundo tenta te empurrar. Finalize esta parte, entendendo que o caos é o cenário, mas você é o protagonista que decide o tom da peça. Não implore por calma, seja a calma. Não peça por respeito. Haja de forma que o desrespeito pareça ridículo diante da sua presença. O perfil magnético é construído na recusa de ser um reflexo do ambiente. Seja a luz que define a sala, não a sombra que se adapta às paredes. O mundo deseja o que não pode controlar, e o homem que domina a si mesmo diante do caos é a única coisa que o mundo jamais conseguirá dobrar. A identidade inabalável é o estágio final da maturidade masculina, e no estoicismo ela é chamada de eudaimonia, a realização da alma através da virtude que não depende de nada externo. O perfil masculino que desperta desejo sem esforço é o do homem que se basta. O erro monumental que a maioria comete é construir sua identidade sobre areia movediça. Cargos, posses, aprovação de mulheres ou aplausos sociais. Quando qualquer uma dessas coisas falha, o homem desmorona, e sua insegurança torna-se um repelente natural de respeito. O homem magnético, porém, é construído sobre a rocha dos seus próprios princípios e da sua autossuficiência. Ele sabe que, se perder tudo amanhã, sua essência e sua honra permanecerão intactas. Essa independência ontológica é o que cria o magnetismo mais profundo que existe. As pessoas não são atraídas apenas pelo que você tem, mas pela segurança de quem você é. A solução prática para alcançar este nível de poder é a construção de uma vida interna tão vasta e rica que a validação do mundo se torne apenas um ruído de fundo. Imagine a força de um homem que não se define pelo olhar do outro. Ele entra e sai de relacionamentos, de empregos e de grupos sociais com a mesma dignidade, porque seu valor não está em jogo nessas transações. Ele não precisa de ninguém para confirmar sua masculinidade ou seu sucesso. Ele é o próprio juiz e o próprio júri das suas ações. Esse senso de suficiência é o que as pessoas sentem como uma presença sólida e intransigente. O desejo sem esforço nasce da percepção de que você não é uma peça de um quebra-cabeça que precisa ser completada por outra pessoa. Você é o quadro inteiro. Quando você para de buscar o parceiro ideal ou o grupo ideal para se sentir completo e foca em se tornar um homem que admira a si mesmo, o mundo inverte a polaridade e começa a buscar você. Um erro comum que destrói a identidade é a comparação constante. O homem que vive monitorando a vida dos outros, sentindo inveja ou tentando emular personalidades alheias, nunca terá um magnetismo real. Ele é apenas um eco, e ecos perdem força com a distância. O homem estoico busca a autarquia, o governo de si mesmo. Ele entende que sua única competição é com o homem que ele foi ontem. Ao focar na sua própria jornada de excelência, você desenvolve uma assinatura única no mundo. Essa autenticidade, protegida pela disciplina, é o que as pessoas chamam de carisma.
O carisma nada mais é do que a alma de um homem que está em paz com sua própria natureza. A solução é o isolamento estratégico. Passe tempo sozinho, longe do barulho digital, para entender quais são os seus valores reais e não aqueles que lhe foram impostos. A identidade inabalável também se manifesta na ausência de necessidade de provar nada a ninguém. O homem que se basta não entra em discussões inúteis para mostrar que tem razão. Ele não exibe sua força para intimidar os fracos. Ele não usa o sarcasmo para diminuir os outros e se sentir superior. Ele é como o oceano, profundo, calmo na superfície, mas dono de uma força imensurável que não precisa ser demonstrada a cada onda. O desejo é atraído por essa quietude. Há algo de profundamente intrigante em um homem que possui poder, mas escolhe a moderação, que possui conhecimento, mas escolhe a escuta. Ao não implorar para ser notado, você se torna impossível de ser ignorado. Reflita sobre o que sustenta o seu senso de valor hoje. Se as pessoas pararem de te elogiar, você ainda se sentirá um homem de alto valor. Se a sua conta bancária oscilar, ou se você for rejeitado, a sua espinha continuará reta. A disciplina de hoje é o desapego da imagem. Pratique agir de forma virtuosa em situações onde ninguém saberá o que você fez. Ajude alguém em segredo, treine no escuro, estude algo difícil sem contar a ninguém. Ao fortalecer a sua identidade onde ninguém vê, você cria uma densidade de caráter que transparece em todos os seus poros. O respeito imediato que você recebe no público é o pagamento pelos juros da virtude que você acumulou no privado. A solução prática final é a prática da amor fati, o amor ao destino. Aceite tudo o que acontece como uma oportunidade de fortalecer sua identidade. Se as coisas vão bem, você mantém sua temperança. Se vão mal, você demonstra sua coragem. Esse perfil de homem, que é inabalável pelas circunstâncias, é o ápice do desejo humano. Todos querem estar perto da fonte de estabilidade. Ao se tornar um homem que se basta, você deixa de ser um consumidor de energia social e passa a ser uma fonte de energia. Você para de pedir e começa a oferecer. E é nesse transbordamento que o desejo sem esforço atinge seu ponto máximo. O desejo sem esforço é, em última análise, o reconhecimento do mundo de que você é um homem livre. Livre das opiniões, livre das paixões desenfreadas e livre da necessidade de aprovação. Essa liberdade é o maior luxo da existência. O homem que conquistou a si mesmo não precisa conquistar mais nada. O mundo se entrega a ele por vontade própria. Seja o arquiteto da sua própria alma. Construa uma identidade que não possa ser comprada, vendida ou quebrada. Finalize esta jornada entendendo que o magnetismo não é uma técnica, é um estado de ser. Quando você atinge a soberania de quem sabe quem é e para onde vai, o esforço desaparece. O desejo torna-se a sombra da sua virtude. Não olhe para o lado em busca de modelos. Olhe para dentro em busca de força. O perfil masculino que desperta desejo sem esforço é o do homem que decidiu, de uma vez por todas, que a sua própria aprovação é a única que ele realmente precisa para caminhar com honra sobre a terra. Seja inabalável, seja autossuficiente e seja o mestre absoluto do seu império interno. O mundo, inevitavelmente, seguirá o seu rastro. Chegamos ao fim desta jornada, mas este é apenas o começo da sua transformação. O que exploramos hoje não são truques de manipulação ou fórmulas mágicas de sedução. É a aplicação prática da filosofia mais poderosa que a humanidade já produziu para forjar o caráter de um homem. O perfil masculino que desperta desejo sem esforço não é aquele que nasceu com sorte, mas aquele que teve a coragem de olhar para dentro e dominar os seus próprios impulsos. Como vimos, o magnetismo real
é um subproduto da sua soberania pessoal. Quando você cultiva a aura da indiferença, foca no seu propósito acima de tudo, domina o seu silêncio e mantém uma postura inabalável diante do caos, você deixa de ser um pedinte de atenção para se tornar uma autoridade natural. O estoicismo nos ensina que o respeito é uma consequência da virtude. Se você busca o respeito diretamente, ele fugirá de você. Mas se você busca a excelência, o autodomínio e a integridade, o respeito e o desejo o seguirão como a sua própria sombra. O homem que se basta é a figura mais rara e por isso a mais valiosa da sociedade moderna. Em um mundo onde todos estão gritando por validação, o seu silêncio e a sua autossuficiência são os seus maiores diferenciais. Não se esqueça, a sua identidade deve ser construída sobre o que você controla, suas ações, seus julgamentos e sua disciplina, e nunca sobre o que os outros pensam de você. A partir de agora, o desafio está nas suas mãos. A filosofia sem ação é apenas entretenimento intelectual. Eu te desafio a aplicar pelo menos um desses pilares na sua rotina hoje mesmo. Seja através da economia das suas palavras ou da firmeza da sua postura, mostre ao mundo que você é o mestre da sua própria cidadela interna. Se este conteúdo fez sentido para você e se você está comprometido em subir de nível como homem, não saia daqui sem deixar sua marca. Antes de encerrarmos, quero deixar uma última reflexão. O tempo é o seu recurso mais escasso. Não o desperdice orbitando ao redor de quem não valoriza a sua presença. Invista esse tempo em si mesmo, na sua missão e na construção do seu império. Quando você se torna o homem que você respeita, o desejo do mundo se torna um mero detalhe diante da grandeza da sua própria vida. Comente disciplina. Se você chegou até este ponto final, esse pequeno ato mostra que você tem a atenção e a persistência necessárias para fazer parte da elite de homens que realmente governam a si mesmos. Eu leio cada comentário e fico honrado em saber que este canal serve de base para o seu crescimento. Mantenha-se firme, mantenha-se estoico e nos vemos no próximo nível.